Olá, Pedro. Olá, Ana Rita. Muito boa estás? tarde. Falamos de férias com crianças. Pedro, calculo que os teus filhos já não sejam assim pequeninos, não é? Para te Por acaso ainda responder são essas pequeninos, sim, entre 15 e 6 anos. O mais velho tem 15, a Para mais ti nova serão tem sempre 6. pequeninos, não é? Ainda são 15 e 6 são pequeninos. Bom, não são tão pequeninos Não assim, são mas assim são muito pequeninos, pequeninos. claro. Já não tens essas questões, mas certamente que já lhes começaste também a falar sobre os cuidados de saúde, Sem dúvida. o lugar da medicina E eu, chinesa. E também sou muito preocupado com questões, para já são todos tratados também pela medicina chinesa, não só pela medicina convencional, também como devo deixar de dizer, mas estes cuidados todos de proteção solar, eu sou exagerado nessas coisas, da mesma forma com os cuidados relacionados com a água, com a segurança, com ter a garantia que as pessoas não vão morrer afogadas. Em Portugal morrem muitas crianças afogadas verdade, em piscinas familiares durante momentos de festas. Então é preciso realmente estar-se atento e não se deixar com que, por um desleixo pequenino, acontecer qualquer coisa dessa obviamente. natureza. Por outro lado, também temos que estar sempre atentos à nossa saúde. Tu hoje trazes-nos um olhar, um ponto de vista muito interessante sobre aquilo que acontece no nosso organismo e a forma como a medicina convencional versus medicina chinesa encaram os sintomas e as doenças. Trazes-nos um caso da Maria João, 35 anos, que sofre assim de uma panóplia, infelizmente, de situações, de várias especialidades, mas que a medicina chinesa encontrou uma maneira de dar resposta. E de considerar só uma. Na prática, esta abordagem diferente é uma diferença de forma de raciocinar no Oriente e no Ocidente. O Ocidente, para perceber as coisas, tem que ir caminhando para o pormenor. Hoje em dia nós temos hiperespecialidade, do género já há cardiologistas só de uma parte do coração, para falarmos, ou gastroenterologistas só de uma parte do tubo digestivo. Cada vez se hiperespecializa mais. E entende-se que é necessário, para saber muito, é preciso entender-se aquele pedacinho. A medicina chinesa evoluiu ao contrário, ou seja, evolui para entender o todo, para a partir desse todo conseguir entender o indivíduo. E este caso é engraçado porque permite-nos, muitas vezes eu recebo doentes que me dizem que vêm se queixar de 20 ou 30 doenças, e que na verdade essas 20 ou 30 doenças são só uma que é um desarranjo que depois resulta nesse global. Este caso da Maria João é engraçado porque também é possível de entendê-lo mesmo em critérios ocidentais, apesar de a explicação mais fácil ser oriental. Pois a Maria João, que é uma jovem, tem 35 anos apenas, veio consultar, preocupando-se sobretudo porque tinha lúpus. Lúpus, que é uma doença relativamente grave, é uma doença que atinge os tecidos conjuntivos. Neste caso, no caso dela, é um lúpus sobretudo discoide, portanto atinge a pele e atinge sobretudo a pele da face, o que dá, como é evidente, características extremamente inestéticas, além de serem dolorosas, e normalmente uma rapariga ficaria muito preocupada com este tipo de quadros clínicos. Depois a urticária, tem mais, exatamente, a urticária, que é uma alergia. É uma alergia a várias coisas e quando, em função dessas alergias, por exemplo, quando toma banho, que é uma coisa que as pessoas têm que fazer todos os dias, fica cheia de comichões. Podendo ter comichões no corpo todo, podendo ter que ser internada no hospital por causa da urticária, para termos a ideia. A seguir tem artrite reumatoide, portanto, perturbações das articulações, que se manifestam nas articulações. Estas três especialidades são tratadas, a primeira pela dermatologia, a segunda pela alergologia, a terceira pela reumatologia. Como se não chegasse, tem hipertensão, taquicardia, arritmias, e é tratada pela cardiologia por estas consequências. Depois ainda tem ansiedade, angústias, fobias graves, medos de transportes, medos de espaços fechados e confinados, medos de alturas, medos das pessoas, medo de ficar doente, sendo uma pessoa já bastante doente, portanto, medo de ficar doente, insónia, stress, ansiedade, taquicardia, palpitações, dores lombares, lombalgias, ciática, e evidentemente pelas anteriores é tratada pela psiquiatria, pelas lombalgias e pela ciática é tratada pela ortopedia, e já contamos aqui 6 especialidades médicas de medicina convencional. Pedro, mas vamos só fazer aqui o parâmetro então do que está a acontecer. A Maria João era acompanhada por essas 6 especialidades diferentes na medicina convencional. Foi ter contigo e com a clínica Pedro Choi, porque realmente, com certeza que chegou a um ponto de desespero também, no sentido de tanta medicação, a medicação para de facto também depois atenuar ou ajudar outras, efeitos secundários. Claro. O que é que foste, Bom, o que é que na verdade, devia de ser feito? Esta rapariga, na verdade, tomava uma panóplia de medicamentos muito grande, 14, 15 medicamentos diferentes, a maioria para tratar as doenças de que se queixava, alguns para prevenir efeitos colaterais dos medicamentos que tomava. Por exemplo, o omeprazol para proteger o estômago, os anti-inflamatórios analgésicos para a coluna e para o reumatismo. Mas a medicina chinesa considera que ela não tem
6 doenças nem 14, porque estas 6 dividem-se em várias. Ou seja, achamos que ela tem apenas um. E essa uma doença para nós, em critérios de designação oriental, é uma diminuição da energia yang do rim. Agora, acontece que o yang do rim, e é isso que torna engraçado, porque permite transportar para o ocidente e a compreensão, esse yang do rim inclui a suprarrenal. E a suprarrenal pode explicar este quadro clínico total desta paciente. Como assim? Bom, esta paciente, por exemplo, se lhe derem injeções de cortisona em doses elevadas, fica-se praticamente sem sintoma de doença nenhuma. Acontece que a cortisona, a nossa cortisona, o cortisol, é fabricado pela suprarrenal. A nossa suprarrenal fabrica hidrocortisona. E esta suprarrenal também cabe naquilo que nós hoje chamamos de yang do rim e consideramos ser o déficit desta doença. Mas se formos mais longe ainda e pensarmos esta mesma glândula suprarrenal, que para nós está alterada, ou melhor dizendo, é o yang do rim que está alterado, inclui a suprarrenal, também fabrica adrenalina. A adrenalina é a hormona do medo, é a hormona da ansiedade, do stress, da angústia. Fica aquela parte psiquiátrica. Justamente, se ela fabricar adrenalina a mais ou fora de tempo, vai ficar ansiosa, angustiada, vai ter palpitações, taquicardia e hipertensão arterial. E aqui na hipertensão arterial não entra só a adrenalina, acontece que voltamos à suprarrenal, e a suprarrenal, além de fabricar o cortisol, que equilibrará a imunidade e contrariará a alergia mais a autoimunidade, esquecemos de dizer que reumatismos é uma doença autoimune, que nestes casos é uma consequência do reumatismo e da autoimunidade contra a cartilagem, portanto, suprarrenal e imunidade, alergia, é uma alteração das defesas também, e defesas também, imunidade. Mais uma vez, encontramos aqui um denominador comum, que neste caso é passível de entender pelo Ocidente, que é a imunidade. Portanto, o que estás de facto a explicar é que, a partir de uma situação que ocorreu à Maria João, todas as outras se propagam, mas que se pode facilmente ser explicável na prática, pelo rim, por esta tendência que estavas a dizer. Ambas as medicinas estão certas na sua abordagem, como é evidente, apenas a medicina convencional é naturalmente dividida em várias especialidades que vão cada uma delas tratar uma das partes deste paciente, que para nós não são várias doenças, é só uma doença. Ao equilibrarmos a suprarrenal, esta paciente, ou equilibrar o yang do rim, para falarmos de uma forma mais oriental, mais chinesa, esta paciente vai melhorar desta panóplia de doenças, e não só das psiquiátricas, como das cardiológicas, como das dermatológicas, como dos reumatismos, como das dores. Está a resultar muito bem, a paciente está muitíssimo melhor. Já não tem praticamente fobias, pelo de menos. todas. Ainda tem alguns medos, sobretudo medos de ficar doentes, medos da morte. E há casos assim muito engraçados. Eu se calhar aproveito e conto um outro caso ainda, que acho que ainda tem mais piada. Que é uma senhora que nós também tinha uma insuficiência do yang do rim e veio-se queixar de ciática, que a Maria João também tem, ciática pelas mesmas causas. E acontece que nessa senhora, eu receitei-lhe medicação para que ela, medicação e hipótese de acupuntura, e alertei-a, tenha cuidado com a contracepção, porque por aumentar o yang do rim também aumenta a fertilidade. A senhora não me ligou nenhuma, 2 meses depois estava grávida. A única piada que tinha é que ela de facto passou a vida a tentar engravidar sem conseguir, assim sofrer de infertilidade, ou seja, era a mesma causa, e é muito frequente os pacientes... Mas isso para quem nos está a ver e que eventualmente agora, abrindo um parênteses para outra perspectiva, no caso da infertilidade feminina ou do casal, ou masculina, claro, é uma das circunstâncias em que a medicina chinesa tem também bastante sucesso e também é classificada como uma diminuição do yang do rim. E o moral da história é, as pessoas, primeiro não temos 20 doenças, temos só uma com 20 sintomas, e segunda, é extremamente frequente os doentes referirem-se curados de coisas que nem se queixaram quando são tratados pela medicina chinesa, justamente porque ao equilibrar o indivíduo, ele fica realmente de melhor saúde ou até menos sintomas do global. E para viver muito melhor e para poder também, lá está, neste caso para essa tua doente, para engravidar e ter um outro recomeço, não é? No caso da Maria João, o que é que receitaste? Como é que se deu a volta a tudo Na Maria João, nós fizemos pontos de acupuntura específicos para tratar a energia do rim. A maior parte desses pontos são nas pernas e nas costas, sobretudo, porque é o rim que é preciso agir, mas como é evidente tivemos de fazer também alguns pontos sintomáticos para acudir sobretudo à parte psicológica, porque é um ciclo vicioso em que esta doença cria alterações emocionais e as alterações emocionais agravam a totalidade das doenças. Praticamente o que quer que seja que uma pessoa sofra, se ficar ansiosa fica pior. Pode ser uma martelada num dedo. O aspecto psicológico é sempre muito de forma que tratámos sobretudo a energia do rim e as emoções. E hoje está muitíssimo melhor e temos esperança de que fique boa. E nós lhe enviamos um grande beijinho. Maria João, se nos estás a ver, um grande beijinho. Que bom que é, te estás a sentir tão bem. Pedro, foi um prazer, uma grande semana para ti. É ótimo também vermos que a medicina chinesa tem todas estas alternativas fabulosas. Muito obrigada. Um grande beijinho.